O Pedro Rezende, que é gerente-geral de Relações Públicas da Honda do Brasil, vai explicar para nós como é que foi para a Honda passar por esse momento difícil, não só no Brasil, mas ao redor do mundo todo, né? Mas aqui no Brasil, com a paralisação das fábricas de carro, de moto. Como é que foi, Pedro, lidar com o pessoal, ter que suspender toda a mão de obra? Eu não sei se vocês demitiram, não demitiram, e depois, agora que está voltando, retomando a produção, depois para readmitir o pessoal, se for o caso. Como é que foi para vocês tomarem as decisões e também se teve a ver com, se teve alguma, tipo assim, alguma regra da Honda Japão, alguma coisa em comum ao mundo inteiro, ou se a Honda Brasil tomou as decisões próprias? Maravilha. Suzane, primeiramente, um grande prazer estar aqui com você, Obrigada. conversando com você, com os seus seguidores, né, com aqueles que te acompanham. Bom, para nós da Honda é um grande desafio, né, lidar com essa situação da pandemia. Estamos ainda, né, lidando com isso diariamente. E aqui no Brasil a gente teve liberdade e autonomia para definir, tomar as nossas decisões, até porque a pandemia ocorreu de formas diferentes, né, nos países do mundo. Mas existe um valor comum, né, aquilo que são os valores da empresa e que refletem naturalmente na nossa gestão aqui e também em outras regiões e na própria matriz, né? E o principal valor aí que eu acho que vale destacar é a Honda é uma empresa que pensa muito no ser humano, né? Então o ser humano está no centro das nossas decisões, das nossas atividades, e nesse momento de pandemia, naturalmente, que preservar a saúde e segurança das pessoas foi a prioridade estabelecida, né? Então a gente, como você comentou, a gente suspendeu a produção tanto de motocicletas Foi como de meados de automóveis. março, início, final de Final de março? março, Final né, de a março, gente né? suspendeu a produção de motocicletas e ficamos 2 meses com a produção suspensa, né? Então E de isso, carro? de carro a gente ficou um pouco mais, né? A gente ficou praticamente 3 meses com a produção suspensa, né? E evidentemente que é um período que traz uma série de desafios para nós, né? A parada da produção, para de faturamento para a rede, né? A gente teve, no caso de motocicletas, até um desabastecimento da rede, um certo desabastecimento, né? Chegou a faltar produto, né? A gente até pede desculpas, né, para os nossos consumidores, mas a causa foi nobre, né? Acho que a decisão da Honda foi tomada pensando em preservar a vida das pessoas, né? Então, depois do momento mais agudo, a gente viu que desenvolvemos uma série de protocolos, né, bastante rigorosos, né, que permitiu a volta da produção de uma Mas forma vocês gradual. chegaram a ter que dispensar pessoal, Não, a demitir? gente não dispensou o pessoal, né? A gente usou a medida provisória do governo, né, que permitiu a suspensão temporária dos contratos de trabalho, e o pessoal retornou e está retornando à atividade normalmente, evidentemente com os protocolos de segurança, né? Agora, uma parte da produção da fábrica de Manaus ficou para fazer respiradores ou consertar respiradores, né? Sim, perfeito. A gente, além de, evidentemente, né, cuidar da saúde dos nossos colaboradores, fornecedores, a gente também teve uma iniciativa de contribuir com as comunidades, né, nessa luta contra a pandemia, que é muito importante, né? Então a Honda teve algumas iniciativas, né? Uma delas foi o conserto de respiradores, né, o reparo de respiradores. Então a gente recebia esses respiradores de diversos centros de saúde com algum defeito, alguma necessidade de reparo, e a nossa equipe fazia essa manutenção e devolvia para a instituição de saúde, né? Então a gente completou 80 respiradores, foi um número bastante significativo que nos deixou muito satisfeitos. Além Isso lá em disso, Manaus, isso nas duas nas fábricas, duas né? Em fábricas. Sumaré, de automóveis, e em Manaus de motocicletas, as duas participaram dessa iniciativa. A gente também produziu em Manaus máscaras do tipo Face Shield, né? E doamos essas máscaras para os profissionais de saúde, né? Também foi uma contribuição importante, além de doações de produtos, alimentos, medicamentos, né? Focando principalmente naquele profissional que está na linha de frente no combate à pandemia. Então a visão da Honda foi ajudar esse pessoal nessa batalha. A gente entende que é um momento que é necessário unir forças, né? Então todos, entes públicos, privados, pessoas físicas, todo mundo trabalhando em prol da saúde, com certeza a gente vai passar de uma maneira melhor por essa pandemia. Quando é que a produção foi retomada? A gente retomou a produção 2 meses depois, são praticamente 60 dias, então foi no final de maio, né? Ficou parado praticamente abril inteiro e maio inteiro, né? A gente E parou no quando final de voltou, março. voltou com força total, não? Ou A foi aos gente voltou pouquinhos? gradualmente, né, para ir se acostumando aos novos protocolos, né, uma série de exigências, né, que mudaram alguns processos para garantir realmente a saúde e segurança, e a gente foi num processo de ramp-up. Hoje a gente está com uma produção um pouco abaixo do que seria o normal, mas segue produzindo, né?
E nesse meio tempo, eu vi que as vendas não pararam, o pessoal continuou, as concessionárias continuaram vendendo, né, Sim, online, e sendo que eles não estavam recebendo. Chegou uma hora, como você citou, né, que acabaram as motos, não tinha mais moto para é vender. verdade. E mesmo assim continuou vendendo ainda, mas já avisando, ó, vai demorar 60 dias. Como é que vocês estão fazendo agora para voltar a entregar as motos para os compradores? Perfeito. A gente teve realmente a demanda por motocicletas, ela continuou, né? De uma certa maneira, motivada, por um lado, pela questão da entrega, né? Do crescimento do setor de entregas, naturalmente. Por outro lado, pessoas que optaram por andar num transporte individual, né? Então, de sair do transporte público e aderir a um transporte individual, e a motocicleta traz uma série de vantagens, né, para essa migração. Então, isso trouxe uma demanda, né? E a gente atendeu da forma como foi possível durante o momento de pandemia, né? O que você mencionou é verdade, a modalidade digital online para vendas foi bastante, cresceu bastante nesse período, né? Era uma tendência que já vinha, mas que nesse período ganhou muita força e as concessionárias se adaptaram, né? Assim como a Honda, e então é uma tendência que deve ficar, né? Entrando um pouquinho nesse lado econômico, Uhum. porque eu já noticiei muito para vocês o problema de aprovação de financiamento, essas coisas. Só que eu tenho visto que as próprias concessionárias estão fazendo financiamento próprio, parcelamento em 10 vezes em cartão, e muita gente que está começando a andar em duas rodas está comprando veículo zero em vez de comprar usado. Sim, existem uma série de modalidades, né, que visam facilitar o acesso, né, da motocicleta à pessoa que deseja ter o veículo, né. Então, o Banco Honda, né, tem uma série de condições, assim como outras financeiras para o crédito, né. Existe também a modalidade de consórcio, que é uma modalidade muito consolidada no setor também, que também facilita muito a aquisição do bem, e os próprios concessionários também têm esse tipo de condição, né, no cartão, parcelamento. Então, somando todas essas modalidades, o cliente pode escolher aquela que melhor se adequa ao seu bolso e garantir assim o acesso à motocicleta e a mudança que a motocicleta traz para a sua vida, né? Tanto do ponto de vista de trabalho ou de mobilidade urbana, né? Realmente a motocicleta tem uma contribuição para melhorar a vida das pessoas, isso que é o mais Não, importante. com certeza, e cada vez mais eu recebo, inclusive, pessoas acima de 40, acima de 50 e acima de 60 começando a andar em duas rodas. A nossa escola recebe para treinamento, que eu fico muito feliz com isso, porque eles querem aprender bem, treinar bem antes de pegar as ruas e estradas, e muita gente para passeio, viagem, essas coisas. Última pergunta, quando é que a rede vai estar, vocês preveem que a rede vai estar totalmente abastecida? Olha, a rede está cada dia mais, né, sendo abastecida. É evidente que é um processo que tem um tempo, né, até chegar a moto em todo o país. A Honda tem uma rede extremamente capilarizada, né, que atende o Brasil inteiro, mas acho que já está praticamente regularizada. Acho que mais uma questão aí de 15 dias, a gente deve ter a rede aí plenamente abastecida, coisa assim. Pedro, te agradeço um monte ter esclarecido, mostrado como foi a posição da Honda durante essa quarentena, triste quarentena que passamos, né? E, pessoal, vocês querem fazer alguma pergunta para o Pedro Rezende? Pode escrever aqui embaixo que eu prometo que ele responde, tá bom? Ele me responde e eu respondo para vocês. Eu escrevo aí embaixo. Obrigada, Pedro. Eu que agradeço, Suzane, compromisso feito, né? Qualquer pergunta, estou à disposição. Muito obrigado mais uma vez.